Consagramos todo o nosso ser a Ti. Recebe, Senhor. Tu és o Rei, Tu és o Senhor. Oh, bendito seja o Teu nome. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Pode sentar, fique à vontade. Ah, que gostoso. Como é bom estar na presença de Deus. Amém. Amém? Seja bem-vindo à casa de Deus. Iniciamos uma semana abençoada, porque quando iniciamos a semana na presença de Deus, não tem como ser diferente. Amém? Irmãos, nós vamos entrar na palavra aqui. Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Capítulo 11, versículo 4. É o ponto de partida aqui. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Irmãos, eu quero falar hoje de visão. Amém. A maneira como vemos as coisas vai determinar o que seremos ou o que conquistaremos. Às vezes as pessoas veem o problema como o ponto final na vida dela, enquanto outras pessoas veem o problema como uma oportunidade de mudança de vida, uma oportunidade de conquista. Então, a grande pergunta é: como tem sido a sua visão? Natural, carnal ou espiritual? Porque se você olhar sempre com os olhos da carne, você vai ver impossibilidades, vai ver sempre dificuldades, vai ver sempre que não há solução. Mas quando olhamos com os olhos do Espírito, as coisas são diferentes. Então veja aqui o que o sábio Salomão escreveu no versículo 4 de Eclesiastes 11. Quem observa, olha só, observa, o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Veja, observar e olhar, né? Parecem ser duas coisas iguais, mas tem significado diferente. O observar é quando a pessoa fixa os olhos naquilo, e olhar é quando a pessoa ela vê impossibilidades. Então, de que maneira você tem olhado? Como Salomão escreveu? Ou como um exemplo, Josué e Caleb viu? Vamos lá em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Números é depois de Deuteronômio e antes de Josué, se eu não me engano. Não, Números é antes de Deuteronômio, né? Desculpa. Ou eu troquei? É que é de manhã, né? O tic-tac fica meio confuso. Números é antes de Deuteronômio, desculpa. Capítulo 13. Olha como aquele povo viu a terra. Versículo 25. Amém? Amém. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra, foram ver a terra.
Vieram a Moisés e Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles, bem como toda a comunidade, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviastes, e nela verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu. Irmãos, a princípio, eles viram o quê? Coisas boas. Eles viram o quê? Que o Senhor não mentiu a eles. Então, até aí começaram bem o relatório. Mas olha o que eles mais valorizaram lá. O que eles mais deram crédito. O povo que habita naquela terra, porém, é o que? Poderoso. E as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. E aí relataram, né, no versículo 29. Quer dizer, eles olharam como Salomão escreveu lá em Eclesiastes. Olharam para o quê? Para o vento. Observaram o vento e olharam para as nuvens. Irmãos, quando nós vamos à promessa de Deus, nós não temos que olhar para as impossibilidades humanas. Nós temos que olhar para a promessa. Porque Deus prometeu e a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Amém? Não importa se lá existiam gigantes, se era um povo muito forte, mas a Bíblia declara que maior é aquele que está comigo, com você, do que aquele que está contra você. Então, a visão daquele povo foi errada. E veja, dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? Que a maioria absoluta tem razão, mas não é sempre assim, não é assim. 10 tiveram essa visão carnal, foram lá, observaram a promessa, né? Olharam para a promessa, a terra é boa mesmo. Mas olha, irmãos, nós temos que parar de ver as dificuldades e andar sobre a promessa. Caleb e Josué fizeram isso. O que Caleb fez? Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos. De que forma? Animosamente, e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Olha a visão de Caleb. Qual é a sua visão? Você está olhando só as dificuldades? Você não olha para quem está com você? Ou você não crê que Deus está contigo? Ou você não acredita que foi Deus que te colocou naquele lugar? Ou você não crê que a promessa é para você também? Irmãos, o que tem de crentes vivendo na derrota, e não estou falando de coisa que tem que ser rico, tem que ser podre de rico, não, isso aí é conversa fiada. Crente de cabeça baixa, crente cheio de incerteza, cheio de dúvida. Eu acho que Deus não me ama. Ou você nunca pensou nisso? Eu acho que Deus não é comigo, porque não é assim que muitas vezes nós pensamos.
Irmãos, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Olha Caleb. Caleb tinha uma posição diferente daqueles. Caleb e Josué tinham uma posição diferente daqueles 10. Não importa se você está cercado de uma multidão dizendo que você não vai conseguir, que você não é nada, que você não vai ter. O que importa é se você realmente crê na promessa de Deus. Porque a promessa de Deus é essa: eu vos exaltarei sobre todas as nações da terra. Eu enviarei essas bênçãos sobre vocês e elas vos alcançarão. Amém. Se nós andarmos na palavra. Amém? Essa é a promessa. Não importa se as pessoas dizem, ele vai cair, você não vai ser feliz. Não, isso para mim não tem que fazer diferença na minha vida. Pelo contrário, tem que me motivar. Porque eu não vivo pela opinião de terceiros. Eu vivo pela opinião daquele que me levantou. Daquele que prometeu tirar lá o desvalido, lá do pó, do montouro, lá do lixo. Igual tirou a mim, tirou você e colocou você de pé. E ele prometeu: vai fazer você se assentar no meio de príncipes do seu povo. Diga glória a Deus. Então não tem que olhar para o vento, não tem que olhar para as nuvens. Eu tenho que olhar para aquele que me prometeu. Então Josué e Caleb tentou falar com aquele povo. Espera aí, gente, vamos ter ânimo, vamos subir, vamos conquistar, porque certamente vamos prevalecer. E aí aquele povo queria fazer o quê? Queria apedrejá-los, né? E não, nós não podemos, nós somos igual gafanhoto aos olhos deles, eles são fortes, são gigantes. Irmão, mas quem era Deus? Ou melhor, quem é Deus? Quem é Deus? Paulo, ele fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é Deus? Às vezes tem crente que tem medo de ameaça. Você vai ver, eu vou acabar com a tua vida, eu vou fazer um trabalho para te destruir. Aí a pessoa fica lá morrendo de medo, e dá uma coisinha errada na vida dela. Foi macumba que fizeram para mim. Você está crendo em quem? Você está vivendo do quê? Pela fé ou por vista? As suas armas são o quê? Carnais ou poderosas em Cristo para destruição de fortalezas? Você está me entendendo, sim ou não? Amém. Então a maneira como nós vemos as coisas, vai se levantar adversário? Vai se levantar opositores para te opor lá dentro, que não querem ver você crescer, que não tem felicidade em ver você feliz. Vai, mas você não tem que viver por isso, você tem que viver pela fé, sabe? Você tem que dizer como Paulo, me desculpa, foi Paulo que diz, né? Eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem a minha fé está, eu sei nas mãos de quem eu coloquei minha vida. Irmãos, sabe, muitos falharam com você e vão falhar, muitos decepcionaram você e vão decepcionar, mas o Senhor Jesus jamais vai te decepcionar. Então creia nele de todo o teu coração, porque aonde ele prometeu, ele vai te colocar. Amém. Glória a Deus. Aonde ele te prometeu, ele vai te levar. Ele vai te levar à presença de grandes. E quando eu falo grande, não estou falando de governador, de presidente, não estou falando no meio de sociedade, não. Ele vai exaltar, as pessoas vão olhar para você e vão glorificar a Deus. Peraí, aquele lá, o José, olha o que Deus fez na vida dele. Quem diria? Eu não acreditava que José um dia pudesse estar onde está hoje. Aí você vai dizer: foi Deus que me colocou aqui, a glória pertence a Ele, a honra é dele. Amém? Amém. Quer dizer, Caleb e Josué, aí o povo se levantou, aí Caleb ainda tentou. Olha o capítulo 14, olha o versículo 8, dá licença, irmãos, versículo 8 do capítulo 14 de Números.
Se o Senhor se agradar de quem? De nós. Então nos fará entrar nessa terra e a dará a nós, e é uma terra em que manam leite e mel. Olha a visão de Caleb, irmãos. Olha a visão deles, de Caleb e Josué. No versículo 9 ele diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não os temais, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não os temais. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quer dizer, se foi, a força deles está no braço da carne, mas conosco está o Senhor. Amém? A pessoa pode até ter influência lá dentro, mas Deus tem poder para destruir essa influência lá dentro. Glória a Deus. Glória a Deus. A pessoa aparentemente ela pode ser poderosa, mas ela não chega aos pés do Senhor, o teu Deus. Quem é maior do que Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Então tire os seus olhos da nuvem, tire os seus olhos do vento. Para de olhar para as dificuldades, olha para a promessa, irmãos. Está difícil, mas não temos, o Senhor é contigo. Não te assombres, porque o Senhor é o teu Deus. Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Glória a Deus. Ele te sustenta. Você pode estar passando no deserto, mas Ele está te sustentando. Glória a Deus. Glória a Deus. Visão, irmãos. Aprenda a olhar com os olhos da fé e pare de olhar com os olhos naturais. Para de temer o que o homem pode fazer, porque o homem não pode fazer nada contra aquele que é ungido de Deus. Se a Bíblia diz que o que é de Cristo o diabo não toca, imagine o homem. Se o diabo não pode tocar em você, imagine o homem. Saul conseguiu destruir Davi? Saul não tentou de todas as formas, anos e anos tentando matar Davi? Por quê? Saul queria matar Davi? Porque ele viu que Davi ia tomar o trono dele. Sabe, às vezes você está sendo perseguido porque a pessoa olha para você e vê em você uma ameaça para ela. Mas não temas. O que está com você é o braço do Senhor. Com ela é o braço da carne. Glória a Deus. E Saul teve oportunidade. Nós estávamos comentando ali. Saul entrou na caverna lá para aliviar o vento. Davi foi lá, cortou a orla das vestes de Saul. Aí Davi falou: tá vendo, Saul, se eu quisesse teu mal, eu não ia cortar o teu vestido, eu cortaria a tua garganta. Eu ia te matar. Mas longe de mim, ó, não quero nada, não quero fazer mal nenhum contra você. Assim é você lá dentro. Às vezes você tem até a oportunidade de, vou me vingar. Não. A vingança vem do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Só creia que Deus é contigo. Pode tentar fazer de tudo, irmãos, mas o que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Você tem que conservar a tua fé. Você não pode tirar os seus olhos da promessa. Imagine, vamos lembrar de Abraão. Vamos lá em Romanos. Vamos lembrar dessa passagem que Paulo escreveu. Que tremendo que é essa passagem. Romanos capítulo 4. Que tremendo que é essa passagem. Quem já leu, como nós já lemos muitas vezes, Romanos capítulo 4, versículo, deixa eu pegar aqui,
Vamos pegar o versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Sem se enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio, sem vitalidade, pois já era de quase 100 anos, tampouco para a falta de vigor do ventre de quem? De Sara. Irmãos, Abraão não olhou, não atentou, ele olhou para o seu corpo, já morto, sem vitalidade. Como que um homem de 100 anos vai ter vitalidade? Para ter, relação para gerar um filho. Como uma mulher de 80 anos vai engravidar, ainda que hoje, eu não conheço, eu já vi mulher de 60 anos hoje, com toda a medicina avançada aí, mas eu nunca fiquei sabendo de uma mulher de 80 anos ser mãe. Mas Abraão não olhou para isso, irmãos. Sabe? Abraão não olhou para isso. Você não tem que olhar para a sua limitação. Você não tem que olhar para a sua capacidade humana, física, emocional, financeira, desculpa. Você não tem que olhar para isso, para as coisas naturais. Você tem que olhar para aquele que prometeu. Amém. As pessoas podem te chamar de louco, pode falar para você o que quiser, mas você não está vivendo por vista, você está vivendo por fé. Então Abraão, ele não se enfraqueceu, como nós, que já desistimos de tantas coisas. Não tem jeito mesmo, para a minha vida não tem jeito, e você abandonou, e você desistiu. Abraão não, a Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Quer dizer, mesmo Abraão, passando os anos, os dias, os meses, os anos, Abraão não olhou para si mesmo ele considerando que ele não tinha mais condição física, humana para aquilo. Mas a Bíblia diz, versículo 19, sem se enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo, sem vitalidade, pois já era de quase 100 anos, tampouco a falta de vigor do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a quem? E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi creditado para a justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado a nós os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue por nós, nossos pecados, e ressurgiu para nossa justificação. Amém? Só para ler o texto e o contexto. Irmãos, não olhe para aquilo que o diabo está chamando a sua atenção. Está vendo? Você está indo na igreja, não está mudando nada. Você está orando, mas Deus não está te ouvindo. Irmão, quantas vezes chegou pessoas até mim falando, não adianta, você tem que parar de orar por essa pessoa, não adianta, você tem que desistir. Não. Eu creio que aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Amém? Creia, irmão. Sabe? Você está passando pelo deserto, você pode estar passando pelo mar bravio, mas lembra da promessa. Amém? Não perca a visão. Todo mundo lá estava acusando Jó.
Você só pode estar no pecado, miserável. Os 3 amigos, hein? A mulher já tinha dito: amaldiçoa o teu Deus e morre. Você ainda é fiel a esse Deus? Os amigos acusando Jó. Não, porque Deus não é injusto, é o homem que peca. E Jó estava lá, coçando com um caco de telha, com ferida dos pés à cabeça, perdeu o filho, perdeu os filhos, perdeu riqueza, a própria mulher, não, só Deus para ter misericórdia daquela cretumba. Mas Jó dizia: eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e por fim se levantará em meu favor. Minha irmã, Deus vai se levantar em teu favor. Meu irmão, Deus vai se levantar em teu favor. Aqueles que desacreditavam e desacreditam de você vão ver a glória de Deus na sua vida. Amém? Aqueles que tentaram contra você vão ver você glorificando a Deus. Amém? Então, que visão é a sua? É a carnal ou é a da fé? Você tem a visão como de Caleb e Josué? E olha que a visão ela não se perde com o tempo para aqueles que a conservam, para aqueles que abraçaram a promessa. Vamos lá em Josué. Volta um pouquinho para trás. Me perdoa, devia ter ido antes lá. Mas vamos lá em Josué. Capítulo 14, desculpa. Eu acho é o capítulo 14. Não, o capítulo 6, versículo 14. Eu lembrei agora disso, dessa passagem. Deixa eu ver. Não, é Josué capítulo 14, versículo 6. Olha que Caleb, irmão, aquele que guarda a visão. Se você tem guardado a visão, pode ter certeza, vai chegar o dia de você reivindicar a tua herança e tomar posse dela. Josué capítulo 14, versículo 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e a Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Você guardou o que Deus já falou com você? Talvez há anos atrás Deus te fez uma promessa, a palavra foi pregada, queimou no teu coração, você sentiu que Deus estava falando com você, ou você leu aquela palavra, saltou aos seus olhos, né? Sua mente foi iluminada. Você guardou essa palavra? Eu creio que hoje chegou o dia de se cumprir ela na tua vida. Amém. E eu estou aqui como homem de Deus para liberar essa bênção sobre a tua vida. Amém? Amém. Ele falou para Josué, você lembra, Josué, o que Deus falou ao meu respeito, ao teu respeito? O que Deus falou a respeito deles? Todos aqueles que me provocaram a ira, me tentaram essas 10 vezes, nenhum deles verá a terra, ou entrará na terra que eu prometi, mas somente Caleb e Josué entrarão, porque eles perseveraram em seguir-me, eles não desistiram da promessa, eles não abandonaram a visão, eles não olharam com os olhos da carne, então eles guardaram essa promessa. Caleb guardou, chegou o dia da posse. Ele disse assim, versículo 7: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. No entanto, os meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor o meu Deus. Quer dizer, quantas vezes, irmãos, nossa família tenta nos desanimar o nosso coração,
tirar da nossa mente, tirar da nossa cabeça essa esperança que você tem, seja qual for, de ter uma condição melhor, ou de ter um posto melhor de trabalho, amigos que tentam desanimar. Fulano, é difícil, você não vai conseguir. Não é assim que acontece? Assim aconteceu naquele dia. Eles disseram, mas eu perseverei, eu fui em frente. Glória a Deus. Vai em frente, irmão, não deixa ninguém te parar. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor, o meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida. Você está vivo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus te conservou em vida. Como me falou, 45 anos há desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora eu tenho 85 anos de idade, mas ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é ainda agora, para a guerra e para sair e para entrar. Agora dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouvistes que os anaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. É certo que o Senhor será comigo, para os expulsar como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom e herança. Da mesma forma eu te abençoo hoje. Amém. E dou a você a sua herança, aquilo que Deus prometeu. Em nome de Jesus eu libero sobre a tua vida hoje. Amém? Amém. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Aquilo que a palavra dele falou ao teu coração, falou direto aos teus ouvidos, ele libera para você hoje. Glória a Deus. Toma posse da bênção. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, porque Ele é digno.